Jeremias representa uma figura única na história bíblica, conhecido como o profeta das lágrimas devido ao peso emocional de sua missão extraordinária. Ele foi designado por Deus para alertar o reino de Judá sobre as consequências de seu afastamento dos caminhos divinos. Na época, Judá enfrentava ameaças do Império Babilônico, enquanto internamente os líderes se distanciavam dos valores sagrados, conduzindo a nação por um caminho perigoso. Jeremias não era apenas um mensageiro divino. Ele carregava o sofrimento do povo em seu coração, proclamando verdades difíceis com voz trêmula e coração dilacerado. Sua vida transcorreu no final do século VI a.C., período marcado por instabilidade política, onde Judá caminhava para sua destruição. Imagine descobrir que o propósito de sua existência já estava determinado antes do nascimento. Jeremias recebeu uma revelação poderosa. Antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu te escolhi para ser profeta às nações. Essas palavras moldaram completamente sua trajetória desde os primeiros anos. Como muitos enfrentam ao receber grandes responsabilidades, Jeremias questionou inicialmente sua capacidade. Sua reação foi de hesitação. Senhor, eu não sei falar, sou apenas um jovem. Esse momento revela vulnerabilidade humana genuína, mostrando que mesmo figuras escolhidas para grandes propósitos lutam contra limitações pessoais e medos naturais. Para Deus, as limitações de Jeremias não eram impedimentos. A resposta divina foi encorajadora. Não diga que é apenas um jovem. A todos a quem eu te enviar você irá, e tudo o que eu mandar você dirá. Não tenha medo, pois eu estarei com você para te proteger. Jeremias compreendeu que sua força viria do apoio constante de Deus. Assim, com o coração repleto de temores, mas fortalecido por fé renovada, Jeremias iniciou um ministério que transformaria sua vida. Ele assumiu o papel de alguém que carregava em cada palavra tanto a dor quanto a esperança de um povo que se distanciava de Deus. Sua voz clamava constantemente por retorno aos caminhos divinos. Diariamente, Jeremias enfrentava a rejeição sistemática de um povo que preferia mentiras reconfortantes dos falsos profetas às verdades desafiadoras que trazia. A corrupção espiritual se tornou foco de suas advertências. Ele testemunhava com tristeza como o povo havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, seguindo divindades falsas incapazes de oferecer ajuda real. Mesmo com advertências fundamentadas, Jeremias encontrou apenas rejeição e desprezo. Os próprios líderes religiosos foram os primeiros a virar as costas, ignorando o chamado urgente ao arrependimento nacional. Sua dedicação em anunciar a verdade divina, especialmente quando dura e indesejada, o colocou no centro de ataques pessoais e represálias organizadas. Uma situação desafiadora foi sua prisão ordenada pelo sacerdote Passur. Fiel ao chamado, Jeremias nunca se intimidou em proclamar mensagens de Deus. Mesmo contendo previsões de destruição impopulares, ele anunciou corajosamente que Jerusalém e o templo sagrado estavam destinados à destruição devido à desobediência persistente. Para Passur, as profecias representavam ameaça à ordem estabelecida. Motivado por raiva, ordenou captura, açoitamento severo e prisão pública de Jeremias. Essa punição brutal visava causar dor física e humilhar publicamente o profeta para silenciar sua voz permanentemente. Jeremias foi acorrentado em instrumento de tortura e exposto na porta principal do templo. Durante toda a noite terrível, suportou dor física intensa e humilhação pública. Em vez de se render, manteve fé absolutamente firme, sabendo que seu propósito era maior que aquele sofrimento. Na manhã seguinte, quando libertado, demonstrou convicção ainda mais forte, lançando nova profecia contra Passur. Internamente, Jeremias travava batalha espiritual intensa, lutando contra o peso esmagador de seu chamado divino. Houve momentos de profunda angústia em que questionou o propósito de sua missão e lamentou o dia de seu nascimento. Ele desabafou com Deus: "Me enganaste, Senhor, e eu fui enganado. Todos os dias sou ridicularizado, todos zombam de mim." Mesmo considerando desistir, algo continuava ardendo em seu coração. Uma chama espiritual inextinguível que o impulsionava a continuar proclamando a verdade divina. O que o manteve firme foi convicção inabalável de que seu chamado
vinha de algo infinitamente maior que ele próprio. A situação piorou dramaticamente. Sua mensagem de juízo divino irritou profundamente os líderes políticos de Judá, especialmente príncipes que interpretavam suas profecias como ameaças ao controle sobre a população. Esses príncipes pressionaram o rei Zedequias para medidas drásticas contra o profeta. Mesmo sabendo que Jeremias falava a verdade, Zedequias cedeu ao clamor dos príncipes. Decidiram eliminar Jeremias da forma mais cruel, jogando-o em cisterna abandonada. Esse antigo poço era lugar sombrio e perigoso, cheio de lama espessa sem possibilidade de escape. Quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Ebed-Meleque, um etíope que servia no palácio real, ficou sabendo da situação terrível do profeta. Movido por compaixão e senso de justiça, decidiu agir corajosamente, arriscando sua segurança para denunciar a injustiça ao rei. Tocado pela coragem de Ebed-Meleque, o rei autorizou o resgate imediato. Com criatividade, Ebed-Meleque usou trapos e roupas velhas para criar cordas resistentes, baixando-as até Jeremias e orientando-o sobre como amarrá-las sob os braços. Com esforço coordenado, conseguiram puxar Jeremias para fora da cisterna. Esse ato corajoso não apenas salvou fisicamente Jeremias, mas demonstrou que mesmo nos momentos mais sombrios, atos de bondade e coragem podem mudar o curso dos eventos. Jeremias emergiu coberto de lama e exausto, mas vivo e com determinação ministerial renovada. A experiência na cisterna simbolizou algo maior, demonstrando que, por mais profundas que sejam as dificuldades, a fidelidade divina permanece constante. Jeremias continuou seu ministério com determinação renovada. Suas mensagens tornaram-se ainda mais sérias, advertindo sobre destruição iminente de Jerusalém. A resistência às mensagens culminou em confronto com Ananias, falso profeta, que oferecia conforto através de promessas vazias. Ananias proclamou que o domínio babilônico seria quebrado em 2 anos. Jeremias, reconhecendo essa falsa esperança, respondeu com ironia e tristeza, alertando que não haveria alívio imediato. Essa confrontação foi batalha espiritual entre verdade desafiadora de Deus e mentiras reconfortantes que pessoas preferiam ouvir. Mas no meio de advertências severas, Jeremias também trouxe esperança genuína. Anunciou que após 70 anos de exílio na Babilônia, haveria retorno nacional, restauração prometida por Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus oferecia fagulha de esperança futura, demonstrando que, apesar do castigo severo, jamais havia esquecido seu povo ou abandonado suas promessas. A vida de Jeremias representa exemplo do que significa permanecer fiel a Deus, mesmo resultando em isolamento social e perigo pessoal. Sua história nos desafia a refletir sobre o custo da obediência aos propósitos divinos. Jeremias ensina que seguir o chamado divino pode conduzir por caminhos difíceis e solitários, mas esses caminhos são significativos e transformadores. A verdadeira vitória espiritual não reside na aceitação popular, mas na perseverança em cumprir o propósito divino, independentemente do custo pessoal. A história de Jeremias serve como farol para todos que enfrentam desafios ao seguir a fé, lembrando que vale a pena permanecer firmes nos princípios divinos, pois a fidelidade a Deus representa legado espiritual que ecoa para sempre através das gerações futuras.